Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso CMI Podcast. Hoje divide a bancada comigo Carlos Alberto de Oliveira, mais conhecido como Carlão, uma figura super carismática e amada aqui no Vale do Aço. Ele que foi desportista, hoje é atual secretário de Cultura, Esporte e Lazer e já coleciona aí esse cargo em outras gestões por reconhecimento ao trabalho que ele presta ao município. Bem-vindo, Carlão. Elis, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, de estar aqui. Fico muito grato de estar ouvindo aqui nessa gravação, nesse podcast, coisas que você já me falou pessoalmente. E eu retribuo para você com a mesma sinceridade. Também é um prazer estar tendo a oportunidade de falar para mais gente aquilo que eu já te falei outras vezes. Né? Carlão, sua secretaria é muito vasta, além de cultura, né, tem todas as questões aí que movimentam o município no que diz respeito ao esporte. Mas seu convite hoje aqui é porque houve uma alteração recente no projeto de lei da Bolsa Atleta. Eu queria conversar com você, nós vamos conversar agora sobre o Bolsa Atleta. Quando eu propus esse diálogo com você, eu fui estudar também para mediar essa pauta e descobri que o Bolsa Atleta, ao contrário do que eu imaginava, ele é um projeto de lei de 2009. 2009. Ele foi readequado pelo atual governo do Gustavo Nunes? Na verdade, Elis, ele foi regulamentado em novembro de 2023, no governo do prefeito Gustavo. As leis, como você bem sabe, elas são aprovadas, né? São ou nascidas no Executivo e aprovadas na Câmara, ou nascidas na Câmara e promulgadas no Executivo, só que elas, de fato, só passam a virar políticas públicas, só passam a ser executadas a partir do momento que elas são regulamentadas. Em 2009, houve o lançamento da lei, a aprovação da lei, mas ela não andou. Por motivos de época, do momento, ela não andou. E agora, em 2023, houve a regulamentação e as alterações em muitos itens da lei, adaptando a lei a um formato mais popular, um formato menos engessado. Nós já temos a lei de incentivo federal do esporte e houve a necessidade de termos a municipal, mas que não enfrentasse os mesmos problemas de esvaziamento das leis federais, que trazem muitas burocracias. Então, em muitas mãos, o prefeito Gustavo Nunes nos determinou que fizesse isso. Nós conseguimos, junto com a Câmara, me parece que por unanimidade, Sim. Foi aprovado aqui o projeto, lá em 23, com as regulamentações e as modificações da lei, para que a gente pudesse contemplar o maior número possível de atletas desassistidos até então de uma política pública que fosse direcionada individualmente para cada um deles. Quantas bolsas atletas são pagas hoje pelo município? Ao todo são 100 atletas e técnicos contemplados. Porque é bom a gente tocar nesse assunto, porque a federal também é para atletas e para técnicos. A do município também. Também. É um valor de R$600 mensal, por 6 meses, prorrogável para 1 ano, havendo necessidade disso. E aí vai depender de especificações e necessidades de cada competição que o atleta disputar. Mas, em via de regra, esses atletas, inclusive paralímpicos, com um percentual de 10% dessas oportunidades voltadas para o esporte paralímpico, eles são atendidos com esse Bolsa Atleta, e não somente atendidos, eles são também assistidos, porque essa assistência ao atleta, desde a elaboração do projeto dele, a execução e a prestação de contas, faz com que esse atleta não seja simplesmente contemplado por um recurso público, mas que ele tenha uma garantia, ou pelo menos o encaminhamento de uma garantia, de que ele não vai cometer nenhum erro técnico ou burocrático e ficar inadimplente com órgãos públicos para possíveis novos futuros recursos que ele venha alcançar. Nós temos 100 inscritos, mas como é que foi a procura na época que abriu o edital? Nós tivemos mais de 200 atletas que procuraram. É lógico que existem os critérios de seleção publicados em edital. É uma comissão formada para avaliar esses processos que chegam. Essa comissão ela é formada pela sociedade civil, por membros do Conselho Municipal de Esporte, pela assistência social, por representantes da saúde, por representantes de entidades e clubes independentes da cidade que promovem o paradesporto, como a UZIPA, por exemplo. E esses representantes passam a compor
essa comissão que faz a avaliação. Basicamente formada a comissão por funcionários, servidores efetivos da Prefeitura de Ipatinga. Isso é importante dizer. E da Secretaria, porque são o HD de qualquer projeto que são idealizados e são executados para terem vida longa. Ou, no caso do Bolsa Atleta, vida eterna, enquanto outras pessoas também estiverem aqui, tanto na gestão da secretaria, na gestão da cidade, como na execução dos projetos. E aí, esse quantitativo de atletas, numa fase inicial, vão sendo eliminados quando não vão conseguindo cumprir o que especifica a lei, o regulamento e o edital. São 3 coisas, né, que se interagem. A lei do Bolsa Atleta, a regulamentação do Bolsa Atleta, algumas alterações que aconteceram, como recentemente também aconteceu na lei do Bolsa Atleta, e tudo isso vai virar um edital publicado. E aí os atletas que nos assistem, os responsáveis por esses atletas em caso de crianças e adolescentes, vale lembrar que o Bolsa Atleta tem limite de início, mas não tem limite de fim. Nós temos atletas idosos que estão competindo aí em corridas, em natação, em competições que vem trazer principalmente, mãe, eu sei que você é sensível a isso, valorização humana, valorização da pessoa. Eu acho que, é uma opinião até minha, né, que eu acho que mais do que todos os valores que o esporte e que os benefícios públicos que o esporte pode entregar para uma pessoa, pode fomentar em cada um, é o valor da pessoa humana. O quanto a gente percebe que os atletas que nunca tiveram essa oportunidade passaram a ser pessoas diferentes, né? E relatos familiares dessa entrega, dessa devolutiva. E isso nos impressiona. Eu estou arrepiado aqui de falar com você, porque a gente vê casos de impactar mesmo. Carlão, apesar da lei inicial ser de 2009, ela veio, o primeiro pagamento foi na atual gestão. Foi na atual gestão e não foi quando a gente queria. Porque em novembro de 2023, nós já tínhamos todos os atletas selecionados, nós já tínhamos o recurso para fazer o pagamento, nós já tínhamos a expectativa dos projetos inscritos para serem executados no período de 24, porque se iniciaria os pagamentos em janeiro, só que num apoio jurídico que tivemos, não sabíamos disso antes, e as leis são muito complexas, sim, nós descobrimos que não podíamos fazer o pagamento dentro do ano eleitoral. E aí os atletas que estavam selecionados para receberem em 24 não puderam receber em 24. Eles já receberam agora 25. esse ano. Aí, quando ele fizer um ano, é preciso entrar com todo esse processo novamente ou ele automaticamente passa a receber novamente? Não. Na verdade, o Bolsa Atleta ele é sequencial. Por força de lei, ele tem que acontecer todos os anos, porque ele não é mais um projeto, como muitos projetos, também por lei, são inscritos para acontecerem de uma forma única, em um momento só. Bolsa Atleta não. Bolsa Atleta ele é de benefício único, é individual, de forma continuada. Mas ele não é de forma continuada, pelo menos... de eterno, para o resto da vida. Não obrigatoriamente para o mesmo atleta. Inclusive, existe uma dinâmica no Bolsa Atleta e agora vai ser publicado isso também no edital, nesse novo edital, que deve estar saindo agora, se não saiu já ontem, está saindo esses dias, de que uma das exigências, uma das etapas a serem cumpridas no edital, pontua de forma maior, pontua de forma mais robusta atletas que estão pleiteando pela primeira vez. Os atletas que já pleitearam, eles não estão excluídos de forma alguma, eles podem concorrer novamente ao Bolsa Atleta, mas vai haver um critério de pontuação onde novas oportunidades vão ser entregues a muitos atletas que não foram contemplados nas últimas edições, ou, no caso do Bolsa Atleta, a última edição. No governo federal, o Bolsa Atleta Federal tem uma questão de contemplar principalmente quem tem alto rendimento. No do nosso município também foi exigido isso? Olha, isso é uma questão muito delicada. Parece com o primeiro trabalho, né? Primeira oportunidade de trabalho. E aí, o prefeito Gustavo, ele teve um cuidado quando foi
nos passar essa né? ideia, né, de executar o Bolsa Atleta através da regulamentação, que foi o seguinte: o Bolsa Atleta Federal e outras políticas públicas mais abrangentes a nível estadual e federal, como Lei de Incentivo Federal e Estadual, eles cobram muito direcionadamente o resultado. O Bolsa Atleta cobra o resultado também, mas oportuniza pessoas que têm condições de entregar o resultado, mas que ainda não tiveram isso no seu currículo. Então, nós temos aqui atletas de fim de semana, praticamente, em Ipatinga. Inclusive, o Bolsa Atleta não pode ser para atletas profissionais. É só mesmo para atletas amadores, mas que disputam competições regulares. E aí, esse atleta disputa uma competição todo fim de semana. Não é? Vamos supor, nós temos um atleta de natação que disputa competições na USIPA, em qualquer lugar, mas ele nunca conquistou nada. Esse atleta nunca foi campeão, ele disputou. O Bolsa Atleta entende que pode haver uma chama ali dentro desse atleta necessitando de um fósforo. E o Bolsa Atleta atua como o combustível dessa chama, porque esse atleta pode se perceber como um atleta de alto rendimento, que vai entregar resultados, que vai entregar títulos, que vai virar um atleta profissional no futuro, impulsionado pela primeira oportunidade. E o esporte tem custo, né? Tem tênis, tem suplemento, tem alimentação, tem uniforme, dependendo da modalidade específico, né? E muita gente pode deixar de fazer por conta de falta de tênis, de falta... Existem situações de vulnerabilidade no município. Olha, eu não vou citar o nome dela. Nós temos uma senhora aqui de 64 anos que disputa competição de corrida de rua já há muitos anos. Eu acho que ela nunca ganhou um troféu. Eu acho que não. Pode ser que tenha ganhado. Eu não tenho intimidade com ela e tal, mas acompanho um pouco dela. Eu acho que ela nunca ganhou uma competição com um troféu na mão. Ganhou medalhas, como você ganha aí direto na corrida que você está fazendo agora. E ela, eu quero crer que ela nunca vai ganhar um troféu. Mas ela é, na minha opinião, de todos os atletas que temos, nós temos uns 4. Para mim, como pessoa, e isso não muda o potencial de pontuação deles, e nem pode, não é? Mas como pessoa, e por isso que eu não estou citando o nome, como pessoa, para mim, ela é o grande atleta do Bolsa Atleta, dos 100 atletas. Porque, como eu disse, é o resgate de que uma pessoa pode continuar entregando para ela própria, para ao redor dela, para a vida. Eu não sei onde ela mora, eu não sei, eu só sei o primeiro nome dela, eu não sei nada da vida dela, mas ela disse muito para mim. Ela me falou muita coisa quando eu vi ela pleiteando, ela tentando aprender como é que faz, ela com dificuldade de escrever o projeto, ela com muita dificuldade de comprovar aquilo que nós já sabíamos, porque acompanhávamos ela em todas as corridas que ela disputou e que ela disputa, inclusive fora de Ipatinga, para a categoria dela, para a idade dela. Sim. Mas veja bem, essa pessoa talvez ela jamais ganhe um troféu, talvez ela jamais venha a ser beneficiada em alguma coisa pública por alto rendimento. Por alto rendimento. Mas ela é atleta e eu já disse, ela é o maior símbolo do Bolsa Atleta e aqui a de bolsa Ipatinga. é para isso. É para isso. E agora, quando termina esse período, já tem muita gente procurando a secretaria, querendo pleitear. Eu já recebi aqui na Câmara, por DM, né, pelo Instagram, pessoas perguntando quando é que vai ter novas inscrições do Bolsa Atleta? Meu filho faz judô, não sabia que existia. Olha, as pessoas que estão nos assistindo agora, amanhã, elas... Pode chamar de manhã aqui, não pode? Pode. As pessoas que estão nos assistindo agora, elas vão entender o que eu vou falar. O Bolsa Atleta, eu falo que eu nasci dentro de uma bola. Porque tudo que eu fiz na minha vida até hoje teve a ver com o esporte ou teve a ver com a cultura. Isso que eu estou nesse momento fazendo a serviço da população, da comunidade, na minha área, é apenas mais um passo de uma escada longa que a gente tem na vida e que sempre está me levando para esses meios. Mas eu ainda não vi coisas que tivessem, assim, do que eu fiz, do que nós fizemos, um apego tão grande, uma procura tão grande como o Bolsa Atleta.
E te falo que até foi surpreendente em termos de política pública, porque nós temos lá no próprio esporte, na cultura, outras políticas públicas. Mas a quantidade de pessoas que passou a entender que tem o direito de pleitear, que tem a capacidade de pleitear e de ser atendido pelo Bolsa Atleta, nos surpreendeu. Surpreendeu também o prefeito Gustavo Nunes, que nos falou de forma muito aberta que traz o Bolsa Atleta, entre outras prioridades que o governo tem, são muitas, a gestão tem muitas prioridades, e nessa minha vida toda de esporte foi a primeira vez que eu percebi que um produto do esporte, de forma popular, passou a ser tratado como prioridade de política pública para a cidade, para as pessoas e para a gestão, para o governo. E então é muito comum pessoas irem lá atrás desse processo. Um monte pela internet, pelo Instagram, né? Eu acompanhei, os meninos vieram aqui dar entrevista para você, e em outros veículos de comunicação, e em outras cidades as pessoas nos ligam, as administrações nos ligam, procuram saber como foi, como é, porque uma outra curiosidade, uma política pública das mais baratas que tem, acredita? É mesmo, cara. Bolsa Atleta custa ao todo para atender 100 pessoas que indiretamente chega a mais de 1.000, porque você não atende só o atleta. Você está levando saúde preventiva para a mãe do atleta, para o pai do atleta. Você está levando saúde preventiva para o neto do atleta. E um sentimento de pertencimento, de valoração para a família toda, para os amigos próximos, para o amiguinho da escola, que não foi contemplado, mas que sente um orgulho danado do colega dele estar no Bolsa Atleta e ser publicado isso, divulgado isso. Uhum. Então, aqui na Câmara, nós temos atleta aqui da Câmara, que participou do Bolsa Atleta e foi contemplado como Bolsa Atleta. Então, a gente contabiliza que isso impacta a vida de muita gente, muito mais pessoas do que os próprios 100 atletas que são beneficiados. E isso vai gerando, Elis, uma cadeia, uma teia de alcances que a gente nem imagina. Existe um cálculo do Ministério da Saúde que a cada $1 investido antes da pessoa adoecer, investido na promoção da saúde, você economiza 3. Saúde preventiva. Com a saúde preventiva, você economiza 3 com a doença. Sim. Então, assim, cada vez que você investe em esporte, $1, você economiza 3 com a ponta do que seria aí um diabetes, uma hipertensão. Acidente de trânsito também é nessa ótica. Então, é um investimento que, no final das contas, está mais do que comprovado, e não por mim, mas pelo Ministério da Saúde, de que ele traz lucro. Muito lucro, e um lucro que é o mais barato, que é o preventivo, não é? Prevenir, tem uma frase bem antiga, que prevenir é melhor que remediar. E quando a gente fala de ser melhor, não é simplesmente por ter mais efetividade na pessoa, é porque é melhor economicamente também. Sim. Não é? Existem países de primeiro mundo que investem muito mais em atividades de prevenção, como as esportivas, recreativas, incentivadoras de pessoas, do que em construção de hospitais. Mas não é porque não precisa do hospital, é porque a necessidade do hospital diminui quando você, de forma mais longínqua, consegue chegar, principalmente na terceira idade, com mais qualidade de vida. E no momento que nós estamos vivendo da humanidade, dos quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, nós estamos vivendo um momento de que não há mais pessoas que não tenham algum tipo de adoecimento mental. Está bem difícil. Eu não estou falando isso cientificamente porque não tenho números. Eu estou falando sentimentalmente, porque convivo com muita gente todo dia, de diferentes classes sociais, de diferentes interesses pessoais, e eu vou percebendo, inclusive também em mim, que nós estamos, a cada dia que passa, mais frágeis, psicologicamente. Depois da pandemia teve esse boom, sim. Nós mudamos enquanto seres humanos, completamente. Nós estamos encontrando um vazio gigante dentro de nós. Nós não estamos mais conseguindo fazer uma leitura do que nós mesmos somos, não é? Tem uma música do Milton Nascimento com o Danny Black, não sei se eu já te falei isso nas nossas andanças por aí, mas é uma música que chama Maior,
que ela fala que somente o tempo vai me revelar quem sou. Essa música é antiga, tem um trecho dela que fala: somente o tempo vai me revelar quem sou. E eu ouço essa música já há algum tempo, só que só agora eu estou percebendo que essa música pode ter sido feita num plano futurista, não é? Porque há 5, 10 anos atrás, eu não vou nem falar de quem nos assiste, eu tinha muita certeza de quem eu era. Eu tinha muita certeza do que eu queria. Eu era muito dono de mim. E eu tenho percebido a cada dia que passa que eu não sei nada, que eu não sou dono de nada e que eu estou me sentindo cada vez mais frágil. E eu percebo os seres humanos assim também. E aí tem uma ferramenta que eu falei um dia na USIPA. É essa da mais barata, que é a prevenção. A gente tem que procurar demais em alguma outra área, exceto cultura, entretenimento, lazer, esporte. A gente tem que procurar demais alguma área que tenha o poder que essas áreas têm de chamar a nossa atenção para a vida real mais do que outras áreas, principalmente tecnológicas, não é? É lógico que as pessoas que estão nos assistindo agora estão nos assistindo basicamente por um celular, por um computador, por algo tecnológico. E, se Deus quiser, você vai estar preso aí nos assistindo para a gente compartilhar esses pensamentos e ideias. Mas, se você for para assistir uma competição de natação de uma pessoa que você não conhece, muito mais de uma pessoa que você conhece, do seu filho, de um parente seu, você só consegue pegar no celular para fazer um registro do momento. Você não vai conseguir, aquela atividade não vai deixar você perder a atenção. Diz que quando nasce uma mãe marase. É uma mãe que só fica com o celular no filho para fotografar o próprio filho, né? E é por isso que esse pagamento dessa bolsa, ele mexe com a estrutura familiar toda. Total. Porque você imagina, não tem necessidade de ter alto rendimento, mas quando volta com uma medalha, quando volta com um cinturão, como os meninos que tiveram aqui, né? O Miguel e a Beatriz. Cria vontade de ser campeão, de novo. Cria a menina, então, rainha do armlock. E por falar neles, né, a lei foi alterada recentemente, porque em Ipatinga só recebia Bolsa Atleta a partir dos 12 anos. Nos fale sobre essa alteração da lei. Sim, a alteração foi recente, a gente precisa agradecer muito à Câmara Municipal aqui de Ipatinga, por isso que eu fiquei muito lisonjeado de você me chamar para participar aqui, porque eu tenho um exemplo na minha vida, não vários, de que, e o esporte também mostra muito isso para a gente, que não dá para construir nada nessa vida sozinho, né? Nem filho a gente faz sozinho. Então, não dá para se procriar, não dá para construir coisas novas, não dá para fazer nada sozinho. E a mudança na lei do Bolsa Atleta, diminuindo de 12 para 6 anos a idade start, a idade inicial de se pleitear o programa, aconteceu aqui. Não é? Foi aqui nesse programa, quando você trouxe 2 atletas aqui e entrevistou esses atletas, você me mandou um feedback. E como jornalista que você me fez aquela pressão, me marcando lá. Carlão, quando que nós vamos? Prefeito Gustavo, quando nós vamos diminuir a idade? A menina tem 9 títulos, 5 sul-americanos. E menos de 12 anos. Ela tem 7 aninhos. Olha para você ver. Ela está no Infantil 1. E são vários casos assim, porque quando eu vi o post, até compartilhei, eu fui no Gustavo. Falei, prefeito, tem uma história, cara, assim. Ele falou, rapaz, deixa eu te falar. Tem uma menina que chama Ana, que mexe com competições de cavalo. Ela ganha um monte de título aí, e ela tem menos de 12 anos. E ele foi um monte de casos que chegavam para ele também. Ou seja, nada acontece por acaso. E a gente precisa, pessoal, você também que está nos assistindo, você também é um grande colaborador, não só do programa Bolsa Atleta, mas em todas as áreas que funcionam no serviço público. Às vezes é de vocês, ou quase sempre é da necessidade de vocês, que vem o start para a gente usar o momento que Deus nos oportuna de estar por aqui, nesses serviços públicos, para sermos vaso de Deus para as coisas chegarem até vocês. Então é muito importante que acontecimentos como esse aconteçam várias vezes. E aí, a partir disso,
o Bolsa Atleta tem uma nova redação na lei. Eu disse agradecimento à Câmara, não só por causa do podcast aqui, porque o presidente da Câmara, o vereador Lei do Trânsito, ele teve muita energia para, inclusive, convocar uma reunião extraordinária para fazer a votação. Foi recente. Não é? Foi recente. O líder de governo, o vereador Anivaldo, que também trouxe lá da prefeitura para cá essa necessidade de uma rapidez para se conseguir executar em tempo. Enfim, muitas mãos. Quando muitas mãos se juntam, amanhã sai coisa boa. Carlão, como é que é feita a prestação de contas desse valor recebido por essa meninada, esse pessoal que é contemplado? Olha, o último Bolsa Atleta, que foi o nosso primeiro, ele teve situações atípicas, porque não conseguimos pagar ele em 2024 e ele não foi pago parceladamente. A lei prevê que, quando esses casos acontecem, ele pode ser pago de uma única vez. No federal também prevê isso. Porque, na realidade, já era para ele ter recebido. Então, então já passava-se mais de 6 meses do start da execução, do que seria o primeiro pagamento, e aí nós pagamos os R$ 3.600 integral para os atletas e R$ 1.800 integral para os técnicos. E, dentro da lei, ele tem 30 dias após o prazo final de execução dos projetos para fazer a prestação de contas. Então não chegou ainda esse período. Esse último período se encerra agora, no dia 15 de setembro, onde os atletas do primeiro período, primeiro Bolsa Atleta, vão estar prestando conta de forma técnica, de forma fiscal. Sim. A prestação de contas executiva de execução, ela acontece em tempo real. Nós acabamos aqui, na gravação do podcast, de receber a notícia que tivemos um atleta do GENG, né, que é um outro programa, um outro projeto, mas no GENG nós temos 40 atletas nesse momento disputando lá em Uberlândia a etapa estadual. E nós tivemos agora a confirmação do segundo atleta que conseguiu o ranking para disputar os Jogos Brasileiros Escolares. Pode ser que esse atleta que está lá no GENG seja um bolsista, não é mesmo? Pode ser que ele seja um bolsista. E aí, esse atleta, se for disputar os Jogos Brasileiros, ainda com benefício do Bolsa Atleta, talvez ele preste conta depois do dia 15 de setembro. Não é? Mas nós temos as datas especificadas, os prazos das datas, todos com amparo de lei, porque a gente sabe que mexer com recurso público é muito mais difícil do que mexer com o recurso da gente. Eu, particularmente, sou péssimo de mexer com o meu recurso na minha casa. Lá em casa, a Jaqueline é que tem que mexer o doce, porque senão eu perco o ponto ali. O time. Eu perco o time. Eu gosto de gastar, não gasto com muita coisa, mas eu gosto de gastar. Já a Jaqueline controla, lá em casa é diferente. Mas no recurso público, não. Aí no recurso público, em muitas mãos, é uma comissão que avalia, respondendo sua pergunta, é uma comissão que faz essa avaliação e a mesma comissão, para não se perder o HD, a história do programa e de cada atleta que recebeu o benefício. A mesma comissão que fez a avaliação da entrega do benefício é a comissão que vai fazer a análise da prestação de contas. E aí, se tiver irregularidade, ele tem que devolver o recurso, para que ele não fique inadimplente, para que ele não entre na dívida ativa. É muito bom que os atletas e os responsáveis pelos atletas entendam dessa responsabilidade, porque é um programa novo aqui em Ipatinga, né? É a primeira vez que se executa o Bolsa Atleta aqui e muita gente tem essa pergunta. Ele é desburocratizado, ele chega com muito mais facilidade na ponta de linha, mas ele complica completamente a vida do gestor que liberou o recurso, a vida de quem executou o processo, o projeto, a vida da comissão que avaliou, se houver alguma incongruência na prestação de contas. A prestação de contas é muito importante e ela é feita através de relatório fotográfico, imagens, prestação de contas fiscal, com os recibos, com as notas fiscais do que ele adquiriu com aquilo. Mas eu disse da prestação de contas em tempo real por causa dessa questão aqui do GENG. Nós criamos uma plataforma no site oficial da Prefeitura de Ipatinga, tem lá uma aba criada especialmente para o esporte, para a cultura, onde nessa aba e de uma forma geral, os atletas contemplados que vão conseguindo disputar competições, conquistar títulos, medalhas, eles vão ganhando lá
a publicidade do que está adquirindo, nós criamos um álbum de figurinhas. E tem ido para o Instagram, não tem? Vai para tudo, vai para a imprensa, a gente envia para toda a imprensa, a nossa Secretaria de Comunicação faz esse contato, né, direto, essa ponte direta. Criamos um álbum de figurinhas maravilhoso e ao final da execução do programa, nós vamos imprimir um álbum de figurinhas. Pois é, eu quero um para deixar aqui na assessoria, tá? Vamos fazer um álbum de figurinhas impresso. Quem vem nos visitar saiba quem são os atletas do nosso município. E tem um menino aqui da Câmara, um atleta que vai estar lá no álbum de figurinhas, que ele pleiteou, foi agraciado com o recurso e tem disputado competições levando o Bolsa Atleta. Cada atleta recebe uma camisa alusiva ao programa e ele precisa também como prestação de contas. A melhor prestação de contas que eu acho é a prestação de contas natural, sabe? Porque... Quando ele chega lá, né? Quando ele consegue um título, consegue uma classificação. É mesmo. E quando ele posta na rede social dele, quando ele mostra que ele é bolsista, quando ele tem orgulho de ser Bolsa Atleta e dentro do edital ele precisa seguir algumas regras de execução. Uma das regras, que também é prestação de conta natural, é que toda atividade que ele fizer, ele precisa compartilhar. Ou na rede social dele mesmo, ou na rede do pai dele, da mãe dele. Colocar a marca que a prefeitura cede para ele do Bolsa Atleta, em 2 formatos, vestir a camisa do Bolsa Atleta e publicar isso. Não tem como a gente depois falar assim, ele fez como que chama? Um fake news? Não, uma Photoshop, na minha época era Photoshop o nome. Chama de fake, fake news. Ele criou, ele postou em tempo real e depois ele utilizou o que ele mesmo postou como um portfólio na prestação de contas, que aí é a prestação de contas executiva e a fiscal. Mas, gente, o Departamento de Esportes da Prefeitura de Ipatinga, as outras secretarias que colaboram conosco de forma técnica para fazer essa avaliação, partes contábeis e tudo, nós estamos lá quase que em tempo integral para atender a todos vocês que tiverem dúvida, que quiserem informação, e nós cumprimos esse papel de fazer chegar. Vai abrir o prazo e aí se alguém tiver dúvida pode procurar vocês. Tá, e o prazo já está acontecendo, tá? Nós estamos aí, sei lá, alguns dias da publicação do edital. Tá? Pode contar aí as horas e ficar de olho. É do edital de prestação de contas ou é do edital do novo processo? Não, a prestação de contas ela não cumpre um edital agora, ela cumpre datas do edital passado. É 15 de setembro, você falou. 15 de setembro é o limite. Tá. Né, para ele apresentar isso. Aí eu já embolei aqui o novo Bolsa Atleta, né, que nós já estamos publicando. 2025, 2026. É porque já estamos publicando o novo, né? Então, pessoal, fica ligado aí, ó. As pessoas que mandaram mensagem para a gente pelo Instagram, a mamãe da Beatriz, a rainha do Armiló, que eu tenho certeza que eles vão pleitear, que os custos são muito altos, pelo que ela me explicou. Elis, esse negócio é interessante. Eu muito humildemente, até falei para o prefeito esses dias para trás. Eu nasci dentro do esporte, mas eu não sabia que nós tínhamos, porque também é parte de uma isenção do gestor do contrato, dos contratos, são 100 contratos, participar o quanto menos das avaliações técnicas disso, né? Para que seja uma seleção isenta mesmo de qualquer interesse individual por parte do poder público. Por causa disso, eu não sabia que a gente tinha um atleta do esporte a cavalo. Eu não sabia. Equitação. Não é. É um nome em inglês que não é equitação. Eu sou uma daquelas provas de cavalo, eu entendo muito pouco do ramo. Uhum. Mas, Elis, está publicado aí na página oficial da Prefeitura de Ipatinga, no Instagram. Você procura lá nos feeds que você vai ver, inclusive está na figurinha do álbum, né? Ele ganhou agora, ele é campeão estadual nas provas que ele disputa a cavalo e com o Bolsa Atleta. E ele é 4º lugar no Brasil nas provas que ele disputa com atleta. Altamente ranqueado a nível nacional, altamente premiado. E eu tive uma surpresa muito grande, porque não sabia que tinha um selecionado que era do esporte a cavalo. E quando a comunicação mandou para a gente para aprovar os posts, né? Estava lá com a camisa do Bolsa Atleta. Dá uma alegria, não dá? Uma alegria imensa. E aí eu falei, gente, você lembra quando eu disse agora há pouco
que a gente starta, a gente participa com muitas mãos do start dessas coisas públicas. Mas depois que starta, a gente não tem mais domínio de onde chega. E isso é o melhor dessa história, porque a gente não sabe mais o tanto de pessoas que são beneficiadas, porque não é o benefício apenas do recurso para disputar a competição. Esse rapaz, esse moço, esse campeão, ele, por exemplo, impactou a minha vida. Eu não sabia nem que ele existia. Não é a minha área, assim, é esporte, mas não é especificamente a área que eu acompanho. A área de esportes a cavalo, que está muito popularizada na nossa região. E eu não acompanho. E eu, quando vi, falei, gente... Que coisa maravilhosa. Quando a gente fez o negócio, a gente nem imaginava que chegaria a esse tipo de atividade, não é? E chegou. Nós temos outros 2 casos que eu não vou me arriscar aqui a dizer se foram os 2 casos que não competiram ou os 2 que desistiram da edição passada do Bolsa Atleta. Eu sei que nós temos 2 atletas que não competiram com recurso. Olha para você ver como que o negócio chega a benefícios que a gente não imagina. Eles não competiram com recurso e eles já têm a prestação de contas aprovada. Ah, mas por quê? Aprovou, o cara não disputou? Os 2 tiveram contusão grave antes de disputar as competições. Entendi. Utilizaram o recurso para o tratamento da contusão. Fisioterapia. Para você ver, isso é um dos critérios de execução do Bolsa Atleta que a lei municipal desengessou das outras leis de ângulos maiores, estadual e federal. Porque quase que em todos os outros programas de benefício público, se você não competir, não tem justificativa porque você não competiu. Você não pode utilizar o recurso. Mas o Bolsa Atleta, amparado por lei, ele permite que o atleta comprovadamente ele apresente todos os comprovantes de que ele se contundiu, de que ele foi tratado, de que ele se recuperou, está em recuperação com aquele recurso. Entendi. Carlão, já está quase aí sendo publicado o novo Bolsa Atleta. Vai aumentar o número de bolsas ou vai continuar sem? Olha, Elise, infelizmente não. Nós vamos permanecer com a mesma quantidade do edital passado. Vai ser mais disputado, então? Mais disputado, bem mais disputado, né? Vai ser muito mais criterizado. Por isso que eu te disse da nossa intenção de conseguir alcançar, além dos atletas que participaram do último Bolsa Atleta, outros atletas que ainda não participaram, ou que nem chegaram a saber que existia, ou chegaram a achar que era muito difícil pleitear. Nós temos atleta aqui campeoníssimo de uma atividade que poucos conhecem, de marcha atlética, não é? E é uma atividade interessantíssima. Eu penso que é muito difícil. Difícil demais. Eles chegam a emagrecer 4 quilos numa prova. Estou precisando fazer essa daí, Carlão. Vão junto. Então, você já imagina, nós temos campeoníssimos aqui, em Ipatinga. Eu vou arriscar dizer que nós temos pessoas aqui que já disputaram competições internacionais, se não mundial, de marcha atlética. É uma das modalidades, por exemplo, que o Bolsa Atleta contempla. Ele é tão amplo, tão diversificado. Eu falei 16 modalidades um dia desse, mas eu acho que eu posso ter me equivocado. Mas se eu me equivocar, é para muito pouco, porque ele atende modalidade demais. Ele atende esporte a cavalo. Né? Tem demais. Tem gerado muitos bons frutos. Bons frutos. Resgatado muita gente, pessoas que estavam no ostracismo pessoal, no ostracismo individual da vida, da própria vida, né? E a gente vai vendo isso. Eu não podia terminar isso aqui, eu nem sei se já está na hora de terminar, mas como eu falo muito... Eu tenho uma última pergunta, mas você pode concluir seu raciocínio. Tá, eu não podia terminar isso aqui para falar com você. Eu disse que as coisas são de muitas mãos. Tem um outro atleta que chama Vitor. Ele mora lá no Vale do Sol. E o Vale do Sol é ali no Vila Celeste. O Vitor, no esporte ele é chamado de Vitinho. Ele é lutador de jiu-jitsu. E ele foi uma das pessoas que fez o Bolsa Atleta acontecer. E ele não sabe disso. É porque... Acontecer não. Ele fez fortalecer o Bolsa Atleta. Porque naquele período que o Bolsa Atleta estava publicado o edital,
eu estava com a Jaqueline lá no Parque Ipanema, e a gente estava ali sentado num daqueles quiosques e tal, num sábado, e esse menino passou vendendo bala, doce, aquelas coisas todas lá. E ele estava uniformizado de lutador de jiu-jitsu. Um menino de 13 anos. E aí ele chegou lá oferecendo. E eu achei interessante ele estar uniformizado. E aí perguntei para ele, eu falei, pô, como é que é o seu nome? Ele falou e tal. Mas qual que é a dinâmica aí de você estar uniformizado? Ele falou, rapaz, eu vou disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que vai acontecer em Vitória, no Espírito Santo. E eu fui ranqueado, porque já fui campeão estadual, nacional, e vou disputar o Mundial. Aí eu falei, que isso, cara? E eu vou com o dinheiro que eu vender isso aqui. Aí eu falei assim, você já ouviu falar no Bolsa Atleta? Ele falou, não. Eu falei, cara, foi Deus que fez você parar aqui, ué. Nós temos o Bolsa Atleta, o edital está publicado, falta mais uma semana para acabar o prazo, mas você pode pleitear. Ele falou assim, mas até eu? Eu falei, não, principalmente você, pô. Você já ganhou tudo. Como é que você não... Ele falou, nossa, cara, eu queria saber como é que faz. E aí acabou que alguns meses depois, já com o título lá, que ele foi disputar em Vitória, e já com o Bolsa Atleta, nós fomos lá visitar ele e a família dele. Uns meses depois, o pai dele fazia hemodiálise, acabou falecendo. Sou Antônio, chama o pai dele. E aí nós conhecemos toda a família. Se eu não me engano, a mãe dele chama Graça ou Glória. E isso fortaleceu demais o Bolsa Atleta, até porque o prefeito Gustavo foi lá comigo. Nós fomos na casa dele, visitamos ele, conhecemos ele. E isso fortalece muito para novas histórias. Nós ainda estamos vivendo um sonho que pode ser muito real. Nesse ano, nós ainda tivemos uma dificuldade orçamentária muito grande, né? Todas as áreas estão sofrendo isso no poder público. E nós, por essa dificuldade, não aumentamos ainda a quantidade de beneficiados. Mas teremos outros Vitinhos. Ô, Carlão, quem quiser saber mais sobre o Bolsa Atleta em relação aos números, está tudo publicado? Tudo, a prestação de contas está dentro do site da Prefeitura? Tudo. No Diário Oficial, no portal da Prefeitura tem o Diário Oficial. No Diário Oficial tem os arquivos das publicações. Só que está mais facilitado ainda. A aba que eu falei no site oficial da Prefeitura de Patinga está lá. Cultura, Esporte e Lazer. Quando você abrir essa aba, você vai abrir uma outra aba que é a do esporte. E ali no esporte você tem uma aba da lei de incentivo, do Fundel, que é o Fundo do Esporte e Lazer, do Bolsa Atleta. Clicou no Bolsa Atleta, o passo a passo está todo ali. Tá. A minha última pergunta é que o Bolsa Atleta Federal, existe uma possibilidade do atleta contemplado acumular outros auxílios. Nós temos isso no município e, se não temos, eu deixo o dever de casa para você pensar. Por exemplo, às vezes esse menino Vitinho, eu não sei a situação dele, se era de alta vulnerabilidade. Às vezes ele consegue um Bolsa Energia. No governo federal existe essa... Ele pode ser contemplado por qualquer outro programa, inclusive do esporte. Então, Ipatinga já é assim também. A lei foi desburocratizada completamente, justamente para oferecer esses acessos. Ele pode, por exemplo, hoje nós temos atletas que estão disputando o GENG. De uma forma direta, é um benefício público do Estado e do município, né, que ele está tendo. E ele pode ser bolsista do Bolsa Atleta lá disputando a competição. Por quê? O GENG dá o transporte, a alimentação, o treinador, o acompanhamento, mas não dá o tênis. O Bolsa Atleta completa isso com o tênis. Tem alguns materiais esportivos de várias modalidades esportivas que são materiais pessoais, que a pessoa tem que ter o dele. Uhum. Então, aquele salto com vara, por exemplo, muita gente não sabe, mas em qualquer nível financeiro, a vara utilizada naquele esporte, ela é pessoal, ela é do atleta. É do atleta, como um tênis. Não é? A chuteira de um jogador de futebol é do jogador de futebol, não é do clube. Não é? Uhum. É porque são objetos pessoais. Então, o Bolsa Atleta permite que esses atletas, mesmo que sejam beneficiados por uma lei de incentivo, beneficiados por um outro programa do Fundo Municipal do Esporte, né? Ela funciona, o Bolsa Atleta, como um complemento de outros benefícios. E aí a família dele e ele pode ser beneficiado pela assistência social, pela saúde, em qualquer outro tipo de programa. Ok, eu deixo o espaço aberto agora para você fazer o encerramento da sua participação. Só quero te agradecer pela terapia. Nós
sempre utilizamos essas oportunidades de diálogo, de divisão de ideias, de contemplação de saberes, de aprendizados, como uma terapia invisível. E essa oportunidade, fazer essa terapia aqui com você, de receber aqui esse monte de carinho, de energia positiva e de ter a oportunidade de partilhar isso com você que está aí do outro lado, isso não tem preço. Não é? Isso, acho que nenhum programa público social no planeta, no universo, consegue transmitir o que uma energia natural das pessoas pode transmitir. Então, eu te agradeço por essa oportunidade aqui de estar absolvendo com você essas energias todas aqui. Sua secretaria é muito vasta, volte para outras pautas, a casa é sua, a comunicação social da Câmara está à sua disposição, bem como a instituição. Termino esse podcast parabenizando, eu tenho certeza que esse golaço da administração do Gustavo deu muito certo, porque foi para a sua mão, que você é uma pessoa regida pelo coração, que acredita no que faz. Então, meus parabéns, fica aí já nos anais do município, que o primeiro Bolsa Atleta foi pago na gestão do Carlão. Muito obrigado. Tá? Que você possa ainda, por meio da administração pública, assinar outros grandes projetos que vão impactar positivamente a vida das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, volte mais vezes. É isso aí, pessoal. Esse é um CMI Podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, compartilha, curte, comenta, faz fofoca aí, manda para o vizinho. Obrigada. Se não gostou, pode falar também. Também. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.